Fala galera, bom dia. A aula de hoje é sobre o primeiro reinado e a gente já teve o processo de independência, né? Um pouquinho, entendendo como se propagou ele. E tivemos o período joanino, que é justamente aquela vinda de Dom João para cá. E quando eu falei sobre a era napoleônica, eu acredito que essa parte de Dom João ficou bem clara do porquê da vinda de Dom João para o Brasil, né, para sua colônia, porque o Brasil era uma colônia portuguesa, e a gente estudou toda essa parte, entendemos como foi esse processo, entendemos todo o papel que Napoleão coloca nesse momento, nessa vinda, né, dessa corte para o Brasil, dessa corte portuguesa. E a gente tem que entender como ela volta para Portugal, né? Como Dom João volta para Portugal, para a gente poder entender como foi esse processo de independência. Eu já tinha falado mais ou menos como foi o processo de independência, eu acredito que na aula do período joanino. Depois vocês voltem na aula do período joanino, revejam a aula, tá bom? Tudo certinho, para não ficar nenhum tipo de dúvida sobre isso, porque eu não vou poder voltar, porque eu tem que ir diante ao conteúdo, né? Então eu não posso ficar voltando, falando as coisas pra vocês. Mas é só ir lá, tá lá no YouTube, tem um link, tá no tópico, é só procurar o vídeo, sabe? Façam direitinho, se interessem pela matéria, porque isso vai cair em prova. E além de cair em prova, ajuda vocês na escola, enfim, dá um adianto, sabe? Então, só ajeitar aqui. Só ajeitar aqui. Tá, e vamos lá. Então, vamos lá. Como foi esse processo de independência? Primeiro, a gente tem a vinda de Dom João para o Brasil. A vinda de Dom João para o Brasil tem por ventura, né? Tem por consequência o bloqueio continental de Napoleão e a ameaça que Napoleão faz a Portugal, até porque Portugal não respeita esse pacto colonial, porque a maior parte da economia portuguesa dependia dos ingleses. Então a gente tem essa invasão de Napoleão a Portugal, que faz com que a corte brasileira faça com que a corte portuguesa seja transferida para o Brasil. E o que isso acontece? Isso acontece diversas mudanças na sociedade, né? A gente, nesse momento, não somos mais colônias, e sim somos a corte. A corte está no Brasil, o rei está no Brasil. Então, o Brasil dispara, né? Em perspectiva, e há mudanças arquitetônicas, há mudanças culturais, a chegada da etiqueta, sabe? A mudança na vestimenta das pessoas, as altas festas nas classes, enfim. Então a gente tem uma mudança muito grande dentro dessa sociedade. E como que se dá essa partida de Dom João, né? Essas mudanças sociais, eu coloquei bonitinho lá no vídeo para vocês do período joanino, espero que vocês revejam, né? E agora, pra gente entender como foi mais ou menos esse processo de independência. O que acontece é que com a vinda de Portugal, como Portugal ficou? Portugal ficou por um tempo sendo ocupada por Napoleão e tudo mais, mas Napoleão, ele sai, né? E quando Napoleão sai, há sim uma revolta, né? Que é a chamada Revolta Liberal do Porto, né? Essa revolta liberal do Porto nada mais era do que a corte que ficou lá, né, os portugueses que ficaram lá, pedindo a volta de Dom João, porque Portugal passava por uma crise econômica muito grande e eles queriam voltar a não queriam mais respeitar o Brasil e queriam, como se fosse a corte, né, queria que Portugal voltasse. Então Portugal, ele sofre diversas pressões sociais, né, dessa corte que ainda se estabelecia no reino, lá em Portugal, e ele decide voltar, né, com a ameaça de ter uma grande revolta, ele ser deposto, enfim, e ele não ser mais o rei de Portugal. Então tinha muita coisa ali, muita coisa em questão para ele deixar isso de lado, ok?
Então, vamos lá. Essa volta de Dom João para Portugal faz com que ele coloque seu filho, né, ali naquele espaço para ocupar o Brasil, né? Até porque a América Portuguesa já tinha virado um reino e não queria voltar a ser um reino, né? Só que aí, no primeiro momento, Dom Pedro I, ao assumir isso, ele tem uma postura de continuar respeitando Portugal e tudo mais, respeitando os dizeres portugueses. Só que Dom Pedro I era um cara muito assim, muito imaginativo, muito sempre à frente das questões políticas, também muito liberalzão. Então, assim, ele começa a perceber que há necessidade de tornar o Brasil independente, entendeu? O Brasil não pode mais ser submisso a Portugal, né? A gente viveu por um período tão longo do período joanino. O Brasil era um país tão economicamente e tão bom para plantio e tudo mais, que ele poderia sim se tornar um país de ponta, um reino de ponta, né? E ser tão ou igual a outros reinos importantes na Europa e tudo mais. Então, Dom João, né, sofre essas influências, né, dessa população brasileira, dessa população da América Portuguesa, que entende que há necessidade sim de se tornar independente, até porque com a vinda de Dom João é criada aqui também uma corte da América Portuguesa. Então eles não queriam tornar-se submissos a Portugal, então eles queriam os seus direitos. Então ele sofre várias influências e assim se dá o processo de independência em 7 de setembro de 1822, ok? 7 de setembro de 1822, onde lá no coleginho a gente veste a roupinha de soldado, fica tudo bonitinho, o grito do Ipiranga, nananana. Então, em 7 de setembro, né, tem um grito lá do Ipiranga com Dom Pedro e tudo mais. Aí que tem a questão do dia do fico, né, porque tava todo mundo muito, muito pensativo, pensando, caramba, Dom Pedro I vai embora e não vai ficar conosco e tudo mais. E ele tem o dia do fico, né, dele e tudo mais. Então vamos lá. Como se deu depois desse processo de independência, depois do grito do Ipiranga lá em São Paulo, né? O que se dá sobre isso? Como funciona? O que foi o primeiro reinado? Tá? O primeiro reinado, ele foi um reinado comandado por Dom Pedro I, filho de Dom João, rei de Portugal. Dom Pedro I torna o Brasil independente, né, dá o grito do Ipiranga. E aí, o que se faz? O Brasil, então, ele é dividido em dois partidos. A gente tem o partido português e o partido brasileiro. O partido português tinha caráter conservador e o partido brasileiro tinha caráter liberal. O que significa conservador e liberal? O partido conservador acreditava que o Brasil ainda tinha que deixar muito poder sobre Portugal. Já o liberal não, queria que o príncipe tivesse menos poderes, né? Em consequência, o Brasil tivesse os coronéis, os carinhas lá tivessem uma outra autonomia, né, que não existia quando o reino de Portugal existia. Então, assim, a gente tem essas divisões, né, e é programado uma Assembleia Constituinte. O que é essa Assembleia Constituinte? Ela também é considerada Assembleia da Mandioca. É chamada Assembleia da Mandioca porque as pessoas que poderiam votar nessa Assembleia só tinham que comprovar um determinado número de farinha de mandioca, um determinado quilo, até porque isso é muito alimento, as pessoas que vendiam muito, fazendeiros, isso era sinônimo de poder. Então, às vezes você fala assim, poxa, a pessoa tinha que comprovar que tinha isso, mas ao comprovar ela significa que ela tem muito dinheiro para isso. Então, assim,
é chamado de Assembleia da Mandioca também, essa Assembleia Constituinte, e algumas coisas são delimitadas nessa Assembleia Constituinte. Uma o poder legislativo sobre o poder executivo. Outra é o Conselho de Estado para uma Constituição. O que é esse Conselho de Estado? Era colocado 10 pessoas, 10 delegados, digamos, e eles tinham que promover essa Assembleia Constituinte, essa nova Constituição do Brasil. O que seria essa nova Constituição do Brasil? Lembrando que o Brasil, ele anteriormente do processo de independência, ele detinha totalmente de Portugal. Então, as leis eram portuguesas, os impostos eram portugueses. Então, ali, nessa Constituição, fazia com que os brasileiros, né, os da América Portuguesa, eles tinham autonomia, tinham poder sobre aquilo. O povo tinha poder sobre ele, entendendo que o reino não era mais português, e agora eles tinham que outro tipo de rei. Quem era o rei? Dom Pedro I. Compreenderam? Ok. Caminhando um pouquinho nisso, mais nessa questão política, as pessoas entendem, né, esse processo de independência como um processo muito pacífico e tudo mais, que esse período do primeiro reinado foi um período bem tranquilinho, e não exatamente é isso que acontece. Há várias disputas dentro desse processo de independência, e uma delas é a Cisplatina. O que é Cisplatina? A Guerra da Cisplatina. É a disputa pelo aquele pedacinho do Uruguai, né? Aquele pedacinho do Uruguai, ela era chamada de Cisplatina. Por quê? A gente tinha, ao chegar no Brasil, né, os portugueses ocuparam. Teve uma ocupação, a gente entendeu o Rio de Janeiro como Rio de Janeiro, a gente entendeu São Paulo, entendeu Bahia, mas no primeiro momento Minas Gerais, mas naquele momento Pernambuco, mas quando eu falo com vocês sobre isso, a gente está falando mais de uma região litorânea. Minas não é litoral, mas Minas fica muito próximo do Rio de São Paulo, que são litorais. São Paulo tem uma faixa litorânea pequena, né, comparado ao Rio de Janeiro, que tem uma faixa gigantesca comparado a Pernambuco, mas há uma faixa litorânea sim. Então, há disputas sobre até onde o meu reino vai e até onde o meu reino não vai. E essa disputa pela Cisplatina é justamente isso, até onde o reino de Dom Pedro I, o reino do Brasil, vai. Compreenderam? Então, vamos lá. Então, dito isso, vamos compreender como que foi esse conturbado que foi o primeiro reinado. O primeiro reinado, ele, como falei para vocês, a gente teve o grito do Ipiranga, a gente teve essas pressões da elite brasileira para esse processo acontecer, mas também tinha gente que tinha insatisfação com isso. Quem eram essas pessoas insatisfeitas com a presença de Dom Pedro no trono, né? As pessoas insatisfeitas seriam esse chamado Partido Brasileiro, que eram opositores ao governo português, aos ditos portugueses, enfim. E a gente também tem algumas províncias e que desenvolveram algumas guerras. Eu vou falar algumas para vocês, porque foi um período que teve muitas revoltas, que fizeram com que esse processo de estabelecimento de Dom Pedro I como rei, né, como rei do Brasil e tudo mais, fosse muito difícil. O estabelecimento de Dom Pedro I como rei de Portugal não foi só difícil de forma interna, como também foi difícil de forma externa. As outras potências não reconheciam Dom Pedro como rei e tudo mais. E para ocorrer esse reconhecimento, teve por influência muito da Inglaterra e dos Estados Unidos, ok?
Então, vamos falar sobre essas questões internas. Quais foram os problemas enfrentados por Dom Pedro? Algumas províncias se tornaram revoltosas, né? Como Pernambuco, Bahia, a gente também teve revolta na Bahia, e a gente também teve, né, a Cisplatina, tão dita Cisplatina. O que era a Cisplatina? Como eu expliquei para vocês, era um espaçozinho, né? Era o espaço onde hoje é conhecido como Portugal. Então, a gente tinha a disputa entre o reino português, né? E hoje o que a gente chama de ali na Argentina, que disputavam sobre aquela província, né? E essa disputa não foi vista com bons olhos para essa galera que é opositora a esse rei. Outra coisa também que é muito falada é que Dom Pedro era um ditador, né? E a Constituinte que estabelecia, Dom Pedro estabelecia uma monarquia, né? Que é todo esse poder passado de pai para filho, né? Dentro dessa Assembleia Constituinte, tentando, apesar de Dom Pedro ter um caráter de independentista, de um cara que queria o bem do Brasil e tudo mais, os próprios brasileiros, né, essa elite brasileira, não via isso com bons olhos, porque imaginavam que a qualquer momento Dom Pedro poderia sim voltar, o Brasil poderia sim voltar a ser uma colônia de Portugal. Então ia acontecer todos aqueles retrocessos de entender aquele espaço como não um espaço seu, enfim. Então houveram vários tipos de guerra, e foi influência dessas guerras que o Brasil foi se apodrecendo toda a política de Dom Pedro. A Guerra da Cisplatina, que é justamente essa guerra que não é vista com bons olhos pelos opositores de Dom Pedro, ela acontece dessa forma. Tem a guerra entre esses dois reinos, né? E para disputar o espaço do Uruguai. Mas acaba que eles conseguem se entender que eu digo, conseguem fazer um plano, né, que eles não iriam ficar mais com aquele espaço, iriam deixar aquele espaço por si só, não ficaria nem com o reino de Portugal, nem com aquele espaço ali onde hoje seria a Argentina. Mas aí sim é decretado o espaço, né, aí que a gente entende a República de Portugal, do Uruguai, né? Por que o Brasil virou uma monarquia? Ora, por que o Brasil iria virar uma monarquia? O processo de independência, o Brasil ainda não tinha os seus estados e os seus espaços limitados, até porque a gente pode ver, o Brasil teve muitas revoltas e a gente também tem essas influências externas, né? Essas disputas externas. Então, tornar o Brasil uma república faria com que ele pudesse ser fragmentar. O que é fragmentar? Tornar-se outras repúblicas, tornar-se outros reinos, entendeu? Então, unificar, monarquizar, trazer todos os poderes na mão desse carinha ia fazer com que as coisas ficassem no mesmo eixo, no mesmo objetivo e tudo mais. Só que isso não é visto com os bons olhos, então as pessoas também começam a criticar todo esse processo, entender Dom Pedro sim como um cara ditador, né? Então começam os processos de insatisfação e os burburinhos e os pensamentos conspiratórios sobre aquele governo e etc. E qual é o marco sobre isso? A gente tem a chamada Noite das Garrafadas. A Cisplatina foi um processo muito bom, muito importante para isso. E a gente tem a Noite das Garrafadas. O que é as Noites das Garrafadas? O Partido Português, ele sai para comemorar, defendendo Dom Pedro
bebendo e falando quanto Dom Pedro é importante para esse processo de independência, defendendo Dom Pedro. Dom Pedro é o máximo. Só que aí bate de frente com os carinhas que não concordavam com esse processo. Então esses carinhas armam uma emboscada para esses caras e jogam pedras, jogam garrafas. Isso é chamada a Noite das Garrafadas. Dom Pedro vê isso. Dom Pedro não é idiota, gente. Dom Pedro não é idiota. Ele entende que ele não está sendo bem visto. Ele entende que ele perdeu todo aquele olhar que as pessoas tinham sobre ele. Havia insatisfação com ele. Então ele entende que aquele momento é um momento de retirada. Porque se ele continua ali, o que iria acontecer? Iria acontecer que ele perderia aquilo ali, o Brasil ia se tornar, ia ter um outro processo de independência, né? E que ele perderia o poder e que não ia ter mais essa relação com Portugal, porque a relação ela se diminui, mas ainda tem uma relação. Então, assim, como é um poder passado de pai para filho, o que Dom Pedro faz? Dom Pedro deixa Dom Pedro I. Então a gente tem o golpe da maioridade, que isso vai ficar para a próxima aula, não vai ser nessa aula, mas eu quero que vocês entendam a importância que tem a Assembleia Constituinte. Por quê? É na Assembleia Constituinte que coloca todos os poderes na mão de Dom Pedro. É na Assembleia Constituinte que a gente tem essas disputas entre partido português e partido conservador. Então a Assembleia Constituinte é muito importante. O primeiro reinado, ele é importante para vocês entenderem. Eu acho que assim, questão Cisplatina, que caía de primeiro reinado, Cisplatina, como se deu esse processo de independência, a Revolução Liberal do Porto, para vocês entenderem como foi essa mudança do período joanino para o primeiro reinado, também essas revoltas, essas insatisfações e o fim dela, que foi a Noite das Garrafadas, né? Que fez com que Dom Pedro acordasse e aí sim ele colocou Dom Pedro II lá e deu o golpe da maioridade. Dom Pedro II, diferente de Dom Pedro I, ele tinha uma popularidade muito boa e ele era um cara estudado e tal, ele era muito nacionalista, então ele faz outras coisas pelo Brasil que faz com que ele fique por muito tempo lá reinando, né, diferente do seu pai. Eu acho que hoje é mais ou menos isso, tá? Vamos pra aulinha pra gente discutir, debater, vocês falarem as dúvidas, se quiserem contribuir com alguma coisa, façam os exercícios, por favor. Não esqueçam de ver, os vídeos do período joanino, por favor, para vocês relembrarem como foi esse processo, essa vinda, né? Entender todo o papel de Napoleão, aquele carinha louco que a gente falou que estava ali e que foi um influenciador para essa vinda da coroa portuguesa para cá. Então, assim, eu acho que por vídeo tudo certo. No vídeo aula eu vou explicar mais para vocês direitinho como foi todo esse processo. E é isso, gente. Então, bora lá para o vídeo aula.